O deputado Ottoni de Paula declarou à Justiça que viu alguns ministros do Supremo fazerem o que chamou de ameaças veladas a parlamentares. Em depoimento na condição de testemunha, Ottoni de Paula disse que o objetivo seria pressioná-los para que votassem a favor da manutenção da prisão do ex-deputado Daniel Silveira. Infelizmente, durante o processo em que a Câmara Federal ratificou a prisão do deputado Daniel Silveira, nós nunca vimos naquele parlamento, contado por colegas que lá estão há muito mais tempo do que eu, uma ingerência política vinda de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal para que se ratificasse a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ottoni disse ainda que, sem as ameaças veladas, a prisão de Daniel Silveira teria sido revertida. Todos os órgãos, eles têm o seu corporativismo. O parlamento também é corporativista. É quase impossível ele ratificar a prisão de um colega, porque vai abrir precedentes para que outros sejam presos também. Mas o que eu vi, posso testemunhar, mesmo sem provas, mas como eu estou sob juramento, eu posso afirmar ao senhor: se não houvesse tipo ameaças veladas, sérias, dentro do Parlamento Federal, para a manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira, a decisão do parlamento viria contrária à decisão do ministro Alexandre de Moraes. Bom, Piotr, o deputado Ottoni de Paula prestou esse depoimento à Justiça, então, na condição de testemunha, uma denúncia grave que precisaria ser investigada. O fato é que na Câmara a manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira teve 364 votos favoráveis e 130 pela soltura, e pelo que acabamos de acompanhar aí nesse depoimento de Ottoni de Paula, teria havido aí uma interferência, uma ingerência política por parte de alguns ministros do Supremo para pressionar os deputados para manter aí a decisão do ministro Alexandre de Moraes pela prisão de Silveira. Neste caso é um depoimento claro, ele está dizendo de forma muito evidente que houve essa pressão. A gente ouviu também que houve esse tipo de pressão na votação, por exemplo, do comprovante impresso do voto, eletrônico, mas com possibilidade de auditar a urna depois, que houve uma interferência por parte, campanha de ministros do Supremo lá dentro, inclusive, acho que o ministro Barroso, à época, foi lá, que era o presidente do TSE. Recentemente, na eleição de Pacheco, os senadores também disseram ali que houve pressão de ministros. Senadores mostraram para o outro: olha com quem eu estou falando aqui, o ministro do outro lado na linha. Esse é o depoimento que a gente ouviu de vários senadores, dizendo esse tipo de coisa. E aqui ele está dizendo claramente isso, que houve uma interferência em relação à votação do Daniel Silveira, que, como todo parlamentar, segundo a lei brasileira, precisa de autorização da Casa Parlamentar para ser preso. Vamos lá, ou para continuar preso. Nesse caso especificamente, a pergunta é: se outros parlamentares corroborarem essa tese, acontece o que hoje no Brasil real? Pela lógica, invalida-se o processo, porque você vai ter ali uma interferência de um poder sobre outro poder completamente ilegal, inconstitucional e que anularia toda aquela decisão da Câmara. Passaria-se a votar novamente. Mas para isso é preciso que os líderes do Congresso se mexam. No caso especificamente da Câmara, porque a votação foi lá na Câmara. Teremos isso? Qual o número mínimo, por exemplo, de parlamentares dizendo a mesma coisa, ali ouvido pela Polícia Federal, mesmo que seja em sigilo? É preciso para que se volte à questão e se reanalise todo esse caso. Agora, temos um parlamentar que disse sem nenhuma dúvida que houve, na opinião dele, essa interferência. Tá, de novo,
Nós estamos perdendo toda a lógica institucional. É mais um caso, uma acusação gravíssima de afronta à Constituição, de um Supremo invadir as prerrogativas da Câmara dos Deputados, ou seja, de outro poder. Pois é, Silvia, a gente acompanhou o relato aí do deputado Ottoni de Paula, dizendo que teria havido, então, interferência, ingerência política por parte de alguns ministros, e a Nancy Silva, aqui no nosso chat, pergunta: cadê os outros deputados para virem a público e denunciarem também? Paula, como você acabou de falar quando apresentou essa notícia, ela é grave, ela precisa ser investigada, tem elementos que reforçam a necessidade de uma investigação, é evidente. Mas eu queria tocar aqui em outro ponto. A Câmara dos Deputados, porque nós o tempo inteiro apontamos a forma como o Supremo Tribunal Federal deixou o Congresso Nacional de joelhos. Mas a Câmara dos Deputados, no episódio da prisão do Daniel Silveira, a Câmara dos Deputados se ajoelhou espontaneamente, porque rasgou o artigo 53 da Constituição, que fala sobre a inviolabilidade, sobre a imunidade material do mandato, do exercício do mandato. Se a Câmara tivesse feito valer a sua prerrogativa de que os parlamentares são responsáveis e invioláveis por quaisquer das suas opiniões, o deputado Daniel Silveira não teria sido preso, ainda que a forma como ele se referiu a ministro do Supremo Tribunal Federal tenha sido de mau gosto. Mas ali, tudo, invocar a Lei de Segurança Nacional, a ideia de que existe o flagrante perpétuo à luz do hoje, à luz da internet, e, principalmente, rasgar o artigo 53 da Constituição, isso também foi de responsabilidade da Câmara dos Deputados, que entregaram a cabeça do Daniel Silveira. E aqui também não podemos eximir de responsabilidade o presidente da Câmara dos Deputados, porque é ele que está à frente da mesa diretora. Ele poderia ter feito um gesto diferente. Tanto que anda um pouco perturbado, anda um pouco preocupado com o fato da Polícia Federal frequentar agora gabinetes de deputados em operações de busca e apreensão. Então eu só queria colocar a responsabilidade do Congresso por esse momento também que o Brasil está passando. E aqui estou me referindo só à Câmara, porque se eu for me alongar para falar do senhor Rodrigo Pacheco, provavelmente eu vou gastar muito mais tempo. É impossível também que ministros do Supremo Tribunal Federal telefonem, mandem mensagens ou tenham qualquer tipo de contato neste nível com parlamentares. Porque aí nós estamos falando de outro artigo da Constituição, o segundo, que prevê isonomia e independência entre poderes. Ministros do Supremo Tribunal Federal, a gente vai ser repetitivo, não tem jeito, mas ainda é a Constituição de 88 a que a gente tem. Eles deveriam se manifestar somente nos atos e sobre assuntos constitucionais. Autos. Pois é, a manutenção da prisão do então deputado Daniel Silveira foi confirmado pela Câmara por 364 votos a 130. Você também acha que a Câmara se acovardou? Totalmente, né, Paula? Inclusive o próprio Daniel Silveira contou depois que alguns deputados foram até ele pedir desculpas por terem votado pela manutenção da prisão dele, mas que eles disseram, né, estamos com a corda no pescoço no Supremo Tribunal Federal. Não custa lembrarmos que a própria PGR, através da subprocuradora Lindora Araújo, também disse que Daniel Silveira precisava ser solto por causa do decreto presidencial. E aí abro aspas para a manifestação oficial da PGR. O decreto de indulto individual é existente, válido e eficaz, sendo que a sua repercussão jurídica na punibilidade está condicionada à necessária decisão judicial que declara extinta a pena do condenado, disse a subprocuradora Lindora Araújo. E aí, como o Silvio disse, né, nós podemos falar aqui nas palavras do deputado, o então deputado Daniel Silveira, não foram palavras, né, muito educadas, houve, né, uma certa agressividade.
protegida pela a cláusula, pelo artigo 53, como o Silvio disse, mas tem também a decisão do próprio Alexandre de Moraes, aquele, né, que o Augusto está estudando, do livro, não esse de agora, na decisão da ADI 4451 sobre liberdade de expressão, que ele é muito claro que fala que o direito fundamental à liberdade de expressão, isso são aspas, tá? Do Alexandre de Moraes, não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que mesmo as declarações errôneas estão sob a guarda dessa garantia constitucional. Então, assim, é um sistema jurídico bipolar que nós temos, né, nas mãos do Alexandre de Moraes, e enquanto continuarmos com essa aberração brasileira do foro por prerrogativa de função, os parlamentares continuarão com a corda no pescoço o tempo todo. Mas, Paula, a pergunta, mais uma vez, mas e aí? O que o Congresso vai fazer? O que o Senado vai fazer? Até quando vamos noticiar esse tipo de áudio, esse tipo de acusação, as decisões que são totalmente parciais e políticas de ministros do Supremo Tribunal Federal? E aí, a PGR já se manifestou que Daniel Silveira, o advogado dele, o doutor Paulo Faria, disse que ele já está preso há mais de 200 dias, além do que ele precisaria para o regime semiaberto. Mas a PGR já disse que não é nem regime semiaberto, é liberdade, de acordo com a constitucionalidade da graça presidencial. Mas e aí, Paulo? E aí? E aí que o Brasil está de joelhos esperando o senhor Rodrigo Pacheco ou o Senado adquirir uma espinha dorsal ereta de homens de coragem que estão dispostos a defender a Constituição. Não é defender político, defender Daniel Silveira, A, B ou C, mas defender o ordenamento jurídico da nossa nação, que hoje não existe mais. Augusto, até que ponto você acha que essa suposta interferência política do STF poderia ter algum resultado na votação aí da Câmara? Total, porque a mera prisão do Daniel Silveira mostrou que o ministro Alexandre de Moraes estava disposto a punir com a cadeia, violando a Constituição, um deputado que dissesse coisas que ele considerava desagradáveis ou ofensivas ao Supremo, ou a um ministro supremo, mas por extensão à instituição. Já foi dito aqui, isso não existe. O deputado não pode ser preso por quaisquer opiniões, palavras ou votos. Portanto, ele poderia ser enquadrado num crime contra a honra. Era isso que devia ser feito. Passou do limite, faça-se isso. Ou então reformule-se a Constituição. Enquanto essa Constituição de 88 vigorar, é assim. É assim que se faz. Porque vamos lá, o Lula declarou em 1988, já às vésperas da campanha eleitoral de 89, assim, disse o seguinte: o José Sarney é o maior ladrão do Brasil. Por que ele não foi enquadrado aí por ter tentado desmoralizar a instituição do Poder Executivo? O chefe era o José Sarney. Então, o Alexandre de Moraes, ele violou a Constituição, ele ignorou que isso era um crime contra a honra, e os deputados que já são medrosos pelo que fizeram, pelo que fazem, eles ficaram com mais medo ainda, porque já nem precisava de algum motivo, né, de algum crime praticado por eles para que eles fossem punidos. O que eu não entendo é o seguinte, como perguntaria agora, por que essa declaração
feita pelo Ottoni de Paula não é seguida pelos outros. Cadê os 300 e tantos aí? Eles não se arrependeram, eles não têm nada a dizer, porque depois disso a coisa foi piorando. Ele ignorou, o Alexandre de Moraes, depois ignorou, como lembrou a Ana, a anistia. Tem isso também. Ele foi anistiado, o deputado que está preso. Isso aí eles esquecem também. A Constituição, segundo o professor Alexandre de Moraes, proíbe. Não cometeu crime nenhum. Ele já não tinha cometido. Depois, ele deixou de cometer o alegado, porque vale mais a decisão constitucional. É prerrogativa do presidente da República conceder a graça presidencial. Então ele foi preso ilegalmente, está preso ilegalmente, e o Congresso não reage. Aliás, quando é que vai terminar o feriadão da Páscoa? Ainda não terminou. Sabe quando, Silvio? É quarta que vem? Parece que é quarta que vem. Então, eu publiquei isso hoje. Está aprovado. No Brasil, excesso de ociosidade provoca exaustão. Porque eles só descansam. Num momento desses, não há nenhum deputado para comentar a declaração do Ottoni.